exaltado, glorificado seja a grandeza do Santo Espírito na sua glória e majestade. Que os senhores possam ser visitados. Eu estarei escrevendo alguns temas fortes, alguns conteúdos um pouco diferentes, mas já pedindo para o Senhor, para a Senhora, que às vezes não gosta destes conteúdos que eu vou escrever, vai para outros estudos, mas que os senhores possam ser abençoados, visitados nestes temas que irei escrever ou em outros. Altíssimo Criador, nos dê sabedoria no Espírito para compreender as suas verdades. Estarei falando um pouco sobre sonhos e visões. Muitos não sabem, sonhos é aquilo que você sonha dormindo. Não tem sonho acordado, embora alguns preferem sonhar acordados, mas sonhos são quando você está dormindo, ou sonho, ou alucinações. No mundo secular, existem muitas pessoas que baseiam a sua vida diária através de sonhos. Sonhou com o cavalo, vai lá, compra o bilhete do cavalo. Sonhou com elefante, pode dar elefante. Sonhou com galo, no jogo do bicho pode dar o galo. Sonhou com defunto, o que é? O que será? E amanhecem assustados. E no mundo secular, existe intérprete para esses sonhos ou alucinações. Visão. Visão é quando você está com os olhos abertos. Fica parado ali inerte, com os olhos regalados, vendo algo que só você está vendo. Como saber se é verdade? Os sonhos e as visões é quando tem base na palavra. É quando os sonhos e as visões você encontra base na palavra, nos inscritos do nosso Salvador. Há mais de 40 anos tem deparado com muitos sonhadores dentro da igreja, muitas falsas visões dentro da igreja, pessoas que sonhou com Jesus, eles falam Jesus foi no céu, Jesus falou que estava voltando, viu lá Enoque, viu ele... Um montão de bobagens, desculpa esta expressão, porque tudo referente para a sua salvação, para a minha, para a nossa salvação. Os sonhos, as visões do passado, na velha aliança, cumpriu-se na nova aliança e não há necessidade de mais sonhos e visões na atualidade. Eu irei falar no próximo estudo sobre Atos 2:17, sobre os sonhos e as visões nos últimos dias. Então,
Todos os nossos sonhos ou até visões têm que ter base na palavra do Altíssimo, porque a nossa regra de fé não é sonhos, não é visões, é a palavra do nosso Salvador. Veja onde o ministério de Ellen White foi um ministério, eu vou reprisar em todos os estudos, feito através de surtos e alucinações. Veja onde Ellen White foi usada pelo mal. Porque se o ministério de Ellen White tivesse sido aprovado pelo Altíssimo, teríamos que desmanchar a Bíblia e fazer outra Bíblia, porque esta Bíblia não valeria mais nada. Porque Cristo foi o primeiro sacerdote, comprou esse direito, adquiriu esse direito com sangue, para nos conceder esse direito aos homens de ser reis e sacerdotes um dia na glória. Já expliquei em outro estudo que as mulheres também serão salvas, mulheres de Deus, sem nenhuma aberração, sem nenhuma apelação. Então Cristo adquiriu esse direito. E se Cristo estivesse dado esse direito para qualquer outra mulher, ou para Ellen White, ele estaria perdendo o seu direito de sacerdote na igreja. Depois de sumo sacerdote, ele estaria perdendo o direito de profeta da igreja no Novo Testamento, porque estaria pegando o seu direito e dando para uma mulher. Nada contra as mulheres. Eu já disse em todos os estudos, nada contra a mulher. Mas se o ministério de Ellen White tivesse aprovação divina, a Bíblia não teria valor nenhum. E vejam como Ellen White foi tão usada. Muitas vezes ela estava no meio de alguns homens, mulheres, e ela ficava inerte, com os olhos estatalados, olhando para o alto, vendo coisas que só ela estava vendo. Isto chama-se manifestações espiritual, manifestação dos encostos, daqueles que recebem encostos. Por que o senhor fala isso? Porque as profecias, as visões de Ellen White não tiveram base na palavra do Altíssimo. As visões, as profecias de Ellen White não tiveram cumprimento. Muitas coisas que Ellen White escreveu foram compilações, que eu vou dizer mais na frente, de um profeta dos santos dos últimos dias. Até nisso ela fracassou. Esse grupo de maçônico, fundadores do Ministério Adventista, quando William Miller, pregou, porque Guilherme Miller era um pregador autêntico,
Difícil alguém assistir um culto, uma pregação de Guilherme Miller, que não tomasse uma decisão. E quando Guilherme Miller saiu da maçonaria, porque na maçonaria até ninguém sai, eu explicarei depois. As pessoas que vão para a maçonaria fazem o pacto, fazem os seus votos de sã consciência, são perguntados muitas vezes se eles estão de acordo, sim, e depois, muitas vezes, muitos saem e vão dirigir igrejas, mas os nomes ficam lá. Por isso que eles falam, aquele lá é um dos nossos. Não tem esse negócio de voltar atrás. Olha, eu não vou mais ser maçônico, mas seu nome foi lá, porque você ficou lá, porque você fez seus votos, seus pactos de sã consciência. Ninguém te obrigou, ninguém te induziu. Em muitas igrejas na atualidade, que estão lá no auge, 1.000 igrejas, 2.000 igrejas, se eles não tivessem ajuda, o incentivo da sociedade secreta, jamais eles chegariam onde eles chegaram. A Igreja Adventista, os livros de Ellen White, jamais seriam tão traduzidos, tão divulgados. O ministério adventista jamais seria tão reconhecido se não tivesse o dedinho da maçonaria. Porque quando James White, Tiago White, foi presidente da administração adventista, ele divulgou o máximo o nome da igreja e também os livros de Ellen White. Esse grupo de maçônico, quando saiu da maçonaria, eles saíram voando, podemos dizer assim. Porque na maçonaria, pelo que nós sabemos, não estudam a palavra. E quando eles ouviram a pregação de Guilherme Miller sobre a volta de Cristo, eles se preocuparam e saíram da maçonaria para unir com esse grupo que Ellen White dirigiu. Então, nesse grupo, esses maçônicos que vieram, só Ellen White tinha um pouquinho de conhecimento da Bíblia. Ela procurou Guilherme Miller para dizer onde que estava errado, como que Guilherme Miller tinha errado. Guilherme Miller deve ter falado, olha, ainda ontem, eu preguei para você, você se converteu, agora você está querendo mandar em mim, querendo dar ordens para mim, eu não aceito. Aí onde eu falo no estudo, onde eles se chocaram, e ela veio conduzir esse grupo, os quais tinham alguns maçônicos, os fundadores do ministério. Mas Ellen White era a única que conhecia um pouquinho da palavra. Foi onde ela avançou na frente, certo? E dizendo, eu sei a época, quando Cristo vai voltar, estudei. Vejam aí, onde o diabo pegou o ponto fraco de Ellen White. Por ter usurpado o sacerdócio da igreja, por ter usurpado uma posição na igreja que não seria dela, que não é dela, que não pertence às mulheres. E o diabo viu esse ponto fraco em Ellen White. A mulher chegar dentro da igreja, querer mandar em todos os homens, conforme esta era as características de Ellen White.
Chegou no grupo e disse, olha, eu sei, eu estou convicta, tal qual. Ela, por muitas vezes, continuou falando que Cristo ia voltar em algumas datas que eu já escrevi em outro estudo. Então, esses maçônicos, quando chegou para fazer parte desse grupo, eu já disse, cabisbaixos, decepcionados, não sabia nada da palavra, e Ellen White aproveitou a fraqueza destes homens para tomar frente. Este grupo foi fundado procurando uma terceira via. Esse grupo, principalmente os homens, haviam saído da maçonaria, diz não aos ensinamentos maçônicos, e agora, primeira desobediência grande é aceitar uma mulher pastorear, dirigir uma igreja. Esta mulher, Ellen White, esta besta chamada Ellen White, eis o porquê eu irei continuar falando desses temas sobre o ministério adventista e sobre o ministério de Ellen White, porque esta besta chamada Ellen White, as suas mensagens exercem o poder. Estas mensagens, ela está assentada sobre mais de 17 milhões de almas no ministério adventista. Estes mais de 17 milhões de almas estão sendo dia após dia afetados com as mensagens desta mulher, desta Ellen White, que usurpou o lugar de Cristo como profeta da igreja, usurpou o lugar do sacerdote ou dos sacerdotes, usurpando assim um lugar que não seria dela. Então eu irei continuar falando desses temas, porque você precisa saber, embora muitos no ministério da Adventista tenham a mente cauterizada, que isso não vai acordá-los. Mas vejam, senhores, Cristo comprou a nossa salvação, o meu direito sacerdotal, por um alto preço, derramou sangue para me conceder. E se eu estivesse agora frequentando a igreja adventista, eu estaria passando este direito sacerdotal meu, que Cristo deu, para uma mulher que usurpou este lugar. Então vejam, senhores, que o ministério adventista, eu já disse e vou reprisar por muitas vezes, eu não tenho motivos para ter ódio do ministério, mas estas verdades precisam ser ditas para que os senhores saibam que a igreja adventista está sendo dirigida sobre a influência desta besta chamada Ellen White, que está dominando, contaminando a salvação, a mente de mais de 17 milhões de pessoas
de almas e os senhores precisam saber destas verdades. Continuarei falando. Que o Senhor te abençoe, te guarde, ilumine seu coração, a sua mente. Estas verdades fará parte do meu canal de agora para frente, onde eu não irei só falar do ministério de Ellen White, o ministério adventista, mas de muitos outros, agora com mais clareza. Sempre que o Espírito me dá uma revelação, estarei aqui falando para os senhores. O Senhor te abençoe e te guarde. Vamos participar da água comigo? Altíssimo Criador, abençoe esta água, nos dê o teu poder, a tua plenitude ao abençoar esta, e que aqueles que beberem receberão bênçãos, vida e vida em abundância para a glória do teu nome. Beba da água, lava o seu rosto, lava os seus olhos, e assim você está sendo abençoado. Vamos participar da oração comigo. Feche os seus olhos, ponha as mãos no seu coração e pense no nosso Criador. Altíssimo, eterno Criador, na sua glória, na sua grandeza e majestade, meu Pai. Que caia por terra todos os enganos diabólicos, todas as obras satânicas, toda cegueira espiritual. Você está repreendido, Satanás. Receba o fogo do Espírito maldito, na autoridade que há na glória do Cordeiro. Você está repreendido na vida deste homem, desta mulher, para a glória e honra que está no nome do nosso Criador. E você diz, amém, amém e amém. O Senhor te abençoe e te guarde. A você, todos que fazem parte do seu caminho. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.